Pessoal, boa noite. Tudo bem? Todos vocês? Boa noite, tudo bem? Tudo beleza, né? Tudo e você? Tudo ótimo. Preparado para a aula de sábado, Karen? Preparado, né? 2 horas, né? 2 horas. Só uma aula inaugural por enquanto, né? Só para a gente organizar, explicar como é que vai funcionar. E 10 e 24 de abril, as nossas primeiras disciplinas. Agora vai. Que bom. Bom, hoje nós vamos continuar aqui a nossa disciplina de farmácia hospitalar e clínica. Vocês tiveram liberação de uma unidade no dia 22, né? Como é uma disciplina de 16 unidades, vocês já estão na 5ª unidade, né? Já foram liberadas 5 unidades para vocês. Já temos data de prova, todo mundo viu? Ou ainda não? Já? Deixa eu Eu ver. vi. Você sabe a data da nossa? Eu não estou com elas separadinha aqui. Não, ainda não anotei as datas, não. Só olhei. Deixa eu ver aqui para vocês, para a gente ter ciência do que nos espera. Bom, farmácia hospitalar e clínica, no período dia 15 de abril, farmácia hospitalar e clínica do 7º período, 15 de abril também, né? Obviamente, as duas turmas foram agendadas provas para a mesma data, 15 de abril. Beleza? Temos ainda aí liberação até 15 de abril de mais 2 unidades. Então, vão ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades para a primeira prova e o restante para a segunda. 9 para a segunda, fica um pouco mais para a segunda, porque são 16 unidades, né? E mais vocês já estão habituados ao AVA, a essa estrutura, essa metodologia de ensino remoto nossa aqui. Vocês já sabem, então, que o que cai na prova mesmo, pelo menos a minha, né? Estou falando por mim, é slides, os exercícios de avaliativos e as nossas aulas, né? Claro que as unidades são importantes, as unidades de aprendizagem são importantes, mas o foco da prova é o que a gente discute aqui nas aulas e os slides, né? Até porque a gente tem muito conteúdo, principalmente nessas disciplinas de 16 unidades. Joia? Vocês têm alguma dúvida com o que a gente viu até agora, com o que vocês viram lá no Saga, ou tá tudo beleza? Podemos dar continuidade. Tudo beleza? Ok? Então vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui. Bom, se vocês se lembram aí, nós paramos a nossa unidade aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui inicialmente sobre seleção de medicamentos, né? Eu já expliquei para vocês o que é a seleção, né? Um processo de padronizar uma relação específica de medicamentos que serão utilizados em âmbito hospitalar. Em termos conceituais, seleção de medicamentos é um processo dinâmico, claro que é dinâmico, porque a gente tem alteração de perfil epidemiológico, de serviços que serão realizados em um hospital, né? Pode hoje estar focado num tipo de atendimento e acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa. Contínuo, por que contínuo e dinâmico também, né? Porque nós temos medicamentos que são lançados no mercado, nós temos medicamentos que são retirados do mercado a todo momento. Então, a gente precisa de entender o mercado farmacêutico, né? E que existe
esse dinamismo, né, essa atualização constante das relações entre indústria farmacêutica, mercado, hospital, é uma coisa muito... às vezes, até difícil da gente prever, né, a economia da saúde, aí, o mercado farmacêutico. Por exemplo, essa situação que a gente está vivendo agora, né? Nós passamos um momento que não tinha EPI, não tinha máscara cirúrgica, depois passou para a luva, não tinha luva, depois alguns medicamentos começaram a ser vendidos acima do normal, como ivermectina. A gente sabe o que aconteceu, Anitta, isso aconteceu aí. Muita coisa aconteceu nesse um ano. Nesse momento, a gente está com problema de distribuição, estoque de oxigênio. Isso tudo passa pelo farmacêutico e tem muita coisa que é imprevisível. Então, a gente faz seleção contando com o mercado, contando com as características, né, a vocação do hospital, mas é um processo que ele tem que ser feito continuamente. É participativo e multidisciplinar, porque não é feito pelo farmacêutico, nem pelo médico, é feito por todo mundo junto, um farmacêutico, o médico, os enfermeiros, todo mundo que participa de alguma maneira do processo, né? É importante a participação de todo mundo, quem prescreve, quem compra, quem dispensa, quem administra, ok? Assegura ao hospital acesso aos medicamentos mais necessários por meio da adoção de critérios de eficácia, segurança, qualidade, custo e utilização racional dos fármacos. Claro que vocês não vão encontrar aqui somente o termo custo. É importante? Claro que é. Principalmente em hospitais sabidamente, historicamente, com cenário de déficit financeiro, como os Santas Casas, os hospitais filantrópicos, né? A questão de custo é fundamental. Não deveria, e não é, muitas vezes, o primordial, que é visto em primeiro lugar, né? A gente tem que contar primeiro com segurança e eficácia, mas claro que, dependendo da situação, os hospitais, às vezes, não têm nem recurso financeiro para adquirir tudo em qualidade e em quantidade ali, o que realmente precisa. Beleza? Principalmente em situações assim que fogem ao mercado, né? Como a gente está vivendo agora. Os valores, os preços de tudo, está tudo exorbitante. Os principais objetivos da seleção de medicamentos. Implantar uma política de utilização de medicamentos com base em critérios, né? Adoção e seleção e uso terapêutico correto no hospital. O mais importante disso tudo é a gente ter medicamentos seguros, eficazes, né, para toda a demanda do hospital. E aí a gente vem agregando custos menores e a adoção de protocolos, o desenvolvimento e adoção de protocolos terapêuticos é importante para que todo mundo prescreva pelo menos semelhante, né? Vejo muitas, a Kelly fez uma pergunta, vejo muitas pessoas usando ivermectina como medicamento de prevenção. É errado? Bom, a gente não tem critérios científicos suficientes para afirmar que sim. Se eu não tenho para afirmar que sim, a gente também não tem para afirmar que não, né? Isso é uma coisa que eu tenho escutado muito. Se não tem parâmetros científicos, se não tem estudos científicos suficientes para dizer que sim, não quer dizer que não. Mas, se eu utilizar um medicamento sem comprovação científica, é uso irracional. É uso off-label? Não. Off-label é outra coisa. Off-label é você usar um medicamento para uma função, vamos dizer assim, para uma indicação diferente do que está na bula. Mas isso tem que ter segurança e alguma comprovação, né? Isso que está acontecendo no momento do pessoal usando ivermectina é discutível. Então, assim, tem muito a classe científica que é contra, porque está em estudo ainda. Pode ser que mais para frente se descubra. Eu acho um tanto quanto complicado, difícil ser usado para prevenção, sabe? Porque tem vida útil, o medicamento não vai ficar no organismo da pessoa para prevenir uma infecção. É um negócio complicado, né? Tomar um medicamento desse para prevenção.
Se falasse que no tratamento da doença já instalada é uma coisa, agora tomar medicamento para prevenir. Alguém toma antibiótico para prevenir infecção de garganta? Alguém toma? Ninguém toma. Aí eu vou tomar um antigripal aqui para eu prevenir de uma gripe. Isso não existe, né? Na farmácia vocês sabem que isso é irracional. Vocês, como futuros farmacêuticos aí, vocês sabem que é irracional você tomar um medicamento com esse tipo de critério, né? Então, assim, além da discussão politizada de se funciona ou não, que virou uma questão política e não científica, a gente não faz isso de maneira nenhuma, né? Mas estamos numa pandemia, então quer dizer que qualquer coisa, então a gente vai testar e vamos fazer e vamos ver se funciona, tudo que for dito. Eu nem sei quem disse, né? Então, discutível, né? A palavra que eu uso aqui, não vou te falar que é certo nem que é errado, mas é discutível e na nossa visão atual, pelo que a gente estuda, pelo que a gente prega, é errado sim. Pelo menos para a nossa profissão, a gente não comporta dessa maneira, né? Redução de custos visando obter medicamentos essenciais à cobertura dos tratamentos. Tenho todos os medicamentos que eu preciso para tratar tudo que entra no hospital. Tenho a quantidade suficiente, né? Aí na questão entra a aquisição, né? Já é uma outra etapa. E eu faço isso a um custo viável para o hospital, né? Os principais objetivos. Passou, não? A escolha do arsenal terapêutico considera farmacoeconomia. Farmacoeconomia é uma ciência, pessoal. Nós vamos ter mais aulas sobre isso depois. É uma ciência que surgiu como análise econômica de opções de tratamento. Na verdade, surgiu como termo farmaco porque era de medicamento. Hoje é utilizado para qualquer avaliação de tecnologia. Vamos comprar um equipamento para uma região, comprar um tomógrafo, uma ressonância magnética, para um ultrassom, que seja, para pôr na região X, nós vamos fazer uma análise farmacoeconômica, com avaliação de tecnologia. Mas por que farmacoeconômica se não é medicamento? O termo pegou e é o termo que é utilizado, convencionou-se. Farmacoeconomia, ela utiliza os critérios de custo-benefício, custo-utilidade, custo-efetividade, né? Quando a gente está falando de minimização de custos também, obviamente, né? Redução de custos. Quando a gente está falando de tecnologias, a gente olha para SUS, por exemplo, demanda demográfica. Um equipamento de ressonância magnética atende 100 mil pessoas. Então, se eu tenho uma região que tem 1 milhão de pessoas, cabe 10 ressonâncias. Se eu já tenho as 10 ali, dificilmente vai ter alocação de recurso financeiro para mais. Esse tipo de coisa, né? É uma avaliação de tecnologia. Aí eu tenho um raio-x, mas eu não quero raio-x, eu quero a ressonância. Economicamente é viável eu substituir uma tecnologia que é eficaz em certos casos por uma que é mais moderna, mas que em 90% das situações que você vai precisar, o outro resolve. Ou seja, eu vou trocar um Fusca por uma Ferrari se eu vou só até a esquina, né? Aquela questão, né? Então, avaliação. Tudo é bom senso, avaliação e análises, parâmetros farmacoeconômicos de avaliação para a gente chegar numa conclusão racional, matemática, estatística, beleza? E econômica, o nome já diz, né? Farmacoepidemiologia, que é analisar o perfil das doenças prevalentes e, obviamente, do perfil de uso de medicamento. Dentro de um hospital, você tem a farmacoepidemiologia ali. Você sabe exatamente o que usa. Eu não acompanho o uso total de medicamentos das instituições que eu trabalho, porque eu não sou da farmácia hospitalar, na verdade, né? Eu trabalho na administração. Mas eu participo das comissões de infecção, então eu sei exatamente o perfil, a farmacoepidemiologia dos antimicrobianos. Qual que é mais utilizado, qual que utiliza muito além do que deveria, qual que utiliza pouco, qual que poderia ser alterado. Então, assim, os antimicrobianos eu tenho mais apreço, né? Mais acesso. Até porque a minha dissertação de mestrado foi em administração hospitalar e foi sobre comissão de controle de infecção hospitalar. Eu analisei o uso de antimicrobianos
analisando custo, analisando risco, né, analisando critérios farmacoeconômicos. Ok? Farmacologia e terapêutica clínica. Cria-se protocolos terapêuticos para que, pelo menos, os médicos prescrevam de uma maneira semelhante. Não vou dizer igual, porque a gente dá opções, né? Não existe aquela necessidade de todo mundo prescrever exatamente igual, né? Mas existe uma convenção de que se prescreva pelo menos semelhante. E aí a gente padroniza os medicamentos para que os prescritores tenham opções, uma flexibilidade, mas obviamente dentro do que foi discutido e acordado entre todo mundo. Pneumonia é medicamento X de primeira escolha, eu tenho a segunda escolha esse, terceira escolha. Entenderam? Então, não existe a possibilidade, a viabilidade, não tem condição de um profissional prescritor prescrever tudo que tem no mercado, dentro do hospital. Eu vi um medicamento bacana, novo, deixaram lá no meu consultório um panfleto, um folder desse medicamento, eu vou testar ele aqui no hospital. Não é assim que funciona. A seleção ela é feita baseada em critérios e, né, não adianta. Às vezes o medicamento realmente pode ser padronizado, pode ser um medicamento bacana, com efetividade, segurança, um custo bom. A gente vai aprender a fazer uma análise dessa que a gente chama de árvore de decisão. É uma árvore de decisão porque são várias questões analisadas, ramificadas, né? Farmacovigilância, eu tenho medicamentos, eu tenho que observar a reação, tenho que observar eventos adversos ao uso de medicamento, tenho que observar queixas técnicas. Eventos adversos são os efeitos colaterais e algum problema que o medicamento possa causar no paciente. Queixa técnica já é a observação direta do medicamento. Bom, esse medicamento é transparente, eu uso ele a vida inteira, ele está transparente, de repente ele veio turvo, ele precipitou, eu abro a ampola e vejo gases. O medicamento, entendeu? São chamadas de queixas técnicas, aquelas que são observadas normalmente pelo enfermeiro, pelo farmacêutico. O enfermeiro na hora de administrar o medicamento e o farmacêutico. A cor do medicamento é diferente, a consistência, né? Isso serve tanto para material quanto para medicamento, tá, pessoal? E aí a questão da queixa técnica é muito interessante a gente analisar e acompanhar isso enquanto farmacêuticos, porque algumas vezes a gente faz a compra e aí acaba recaindo sobre a gente quando a gente compra. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo de material e não de medicamento. Nós fizemos uma última compra de material de ano passado, né? Uma compra grande, de fim de ano, a gente costuma fazer mesmo para virar o ano aí, sem ter que fazer licitação, que costuma demorar quando equipes mudam, assim, né? Teve mudança de gestão no município, estou falando de município, não de hospital, tá? Teve mudança de gestão, então quem entra, já entra com uma equipe mais ou menos organizada, mas até pegar no ritmo aí para fazer uma licitação, por exemplo, acaba não podendo comprar se o gestor anterior não deixou uma licitação pronta. Contratos ativos, né? E aí o que acontece? Nessa compra, por exemplo, quando você faz licitação, você compra pelo menor preço, né? E tem coisa que você não acha que vai dar problema e dá. Por exemplo, compramos um lote de uma agulha 25x8. É a agulha do canhão verdinho, mais grossinha, usada para medicamentos oleosos, suspensões mais grossinhas, né? Porque ela é uma agulha mais calibrosa. Só que compramos o lote mais barato, né? Que a gente conseguiu comprar. Licitação por menor preço é assim, quem tem o menor preço ganha. E aí, como é que você pede? Compara uma agulha 25x8 com outra. Tudo igual, tudo, né? É difícil até você pedir alguma especificação ali. O que aconteceu? Ela saiu mais barato na compra. Mas é impressionante como que ela dá problema. Uma agulha de injeção. Ela entope. Ou ela é entupida? Não sei. Você pega a agulha, põe na seringa, na hora que você vai puxar o medicamento, ela não vai de jeito nenhum. Aí você tem que trocar. Então você gasta 2 até 3 agulhas às vezes
sabe? E aí a gente quer devolver, né? A empresa que vendeu para a gente está alegando que vai ver com o representante, com o fabricante, o que pode ter acontecido, mas aí já é problema do fabricante mesmo, mas nós compramos do representante, ele é que tem que se virar e trocar para a gente. Estamos aguardando, né, uma resposta. A gente, como quem comprou foi a farmácia, o que acontece? A equipe farmácia que pediu, a equipe de licitação que comprou. Falam que a equipe que comprou material ruim. Recai sobre quem compra. Quem compra segue a lei, que você não pode comprar de qualquer jeito, é assim mesmo que funciona, do menor preço. E aí, se não der problema, beleza, a equipe é boa. Agora, se der algum problema no material que foi comprado, acaba recaindo sobre quem compra. E no hospital, quem compra é o farmacêutico, por isso que eu estou dizendo. Biofarmacotécnica, a gente não trabalha muito com farmacotécnica hospitalar, como eu disse, mas alguns hospitais trabalham sim. E farmacocinética, principalmente em estudos, né? Hospitais de pesquisa, hospitais de ensino. Opa. Etapas da seleção de medicamentos. Primeiro, escolha da comissão de seleção de medicamentos. É a comissão de farmácia terapêutica. Você não precisa, dentro da comissão de farmácia terapêutica, montar uma outra comissão. Ela mesma faz a seleção, tá? Nomeação da comissão de farmácia terapêutica, com esses perfis aí de profissionais. Observar, escolher o perfil farmacológico do hospital, lá com aquela farmacoepidemiologia. Analisar o nível assistencial e de infraestrutura de tratamento existente no hospital. Qual a infraestrutura, quais tipos de atendimentos são feitos, tem parto, trata câncer, doente renal, cardíaco, faz cirurgia eletiva, faz cirurgia de urgência, ortopedia, e tudo isso tem que ser considerado, né? Lógico que você vai comprar dentro do que você faz, né? Na quantidade e em qualidade, né? Lista correta, racional e quantidade que atenda. A análise do padrão de utilização de medicamentos, está lá na farmacoepidemiologia também. Seleção de medicamento, com desenvolvimento de formulários e métodos a serem empregados, protocolos, e edição e atualização do formulário farmacêutico com as informações sobre tais medicamentos, esses que foram selecionados. Alguma pergunta por enquanto? Ou não? Não? Beleza. Não. Simples, né? Parece simples. Falando é simples. A teoria é simples. O problema é na prática. Você junta a comissão de farmácia terapêutica, um médico, 2 médicos, 3 médicos, um médico da clínica, um médico da cirúrgica, um médico da obstetrícia, um do pronto atendimento, um da ortopedia, com o farmacêutico, com o administrador, com o enfermeiro, e começa a discutir que medicamento, que material que vai padronizar. Aí já não é tão simples mais. Aí já Você não tá com a cabeça ruim, não? Quem? Você não tá com a cabeça ruim, não? Porque mexer com esse monte de médico, esse monte de coisa, não é brinquedo, não, viu? Fica, às vezes fica. Às vezes a gente fica assim. Até porque, principalmente, né? Até não, principalmente porque a gente que é da área administrativa, eu sou profissional de saúde, né? Eu sou administrador. Eu trabalho com administração, mas eu sou profissional de saúde. Então, eu enxergo os dois lados. Diferente de você pôr um administrador que não entende de saúde, que vai pensar só em custo, eu sou um profissional de trabalho de saúde que pensa em saúde pública, pensa no paciente, mas eu penso no custo também. Né? Farmacêutico é bom para isso, pensar no paciente e pensar no custo. Né? Enfermeiro, por exemplo, não pensa em custo. E médico pensa nele, no que ele quer prescrever, no que ele quer fazer, na conduta dele. Então, é difícil você agregar, você chegar num consenso com os conhecimentos de todo mundo. Ninguém está errado, né? Ninguém está 100% errado, mas ninguém está 100% certo. Quando o enfermeiro quer medicamentos bons, seguros, fáceis de administrar, materiais simples. Imagina a vida do farmacêutico. A gente está aqui num pronto atendimento com lote gigante de microgota, de equipe com microgota. Pensa, num pronto atendimento. Nossa, como eles xingam, farmacêutico, coitado. O que você vai fazer com isso, né? Estão usando, nos que não é emergência. Nos que não é emergência? Mas chega.
Mas xinga o farmacêutico todo dia por causa daqueles microgotos. Xinga. E foi comprado, foi ganhado? Como é que foi isso? Foi comprado em um lote gigante, porque nós estamos usando tem tempo e fala assim, todo dia sobe aqui, ó. Todo dia está subindo microgoto. Fala, Deus me livre, gente, ninguém aguenta mais. Ah, meu Deus. Porque você trabalha, você é técnica, né? Sou. Aí trabalho no pronto atendimento aqui da cidade. Com a equipe microgotos. Microgoto, uma linha, parece uma linha passando. Meu Deus, mas por que comprou isso? Vocês têm neonatal aí, criança? Eu acho que foi erro assim, acho que na hora de clicar no equipo, né, deve ter clicado no microgota e veio um lote gigante. Acho que deve ter uma sala gigante cheia dele. Meu Deus. Que sorte, hein? Imagina só, olha o exemplo que eu dei um pouco antes agora. O pessoal fica muito bravo. Pega uma seringa, pega uma agulha, quebra a ampolinha, pega uma agulha de 25/8, lá, a verdinha, vai sugar o medicamento lá, o medicamento, parece que está entupida a agulha, aí troca, pega outra. Aí a mesma coisa. O pessoal vai perdendo a paciência com aquilo. E é a mesma coisa, um lote grande de uma agulha 25/8 da marca SR. Mas tem que ver qual medicamento que está entupindo, que geralmente entope muito, é a bezetacil com... Não é medicamento... bezetacil ruim. Não, mas é um medicamento não, tá? É um medicamento, você pega medicamento oleoso, você pega... Tá, e para administrar, geralmente eu uso muito a 40/12. E a 25/8 é só mesmo quase para bezetacil, né? Ela é quase que exclusiva. O ideal seria pegar a 40/12 só para encher a seringa. Isso, só para e trocar para 25/8 só para aplicar. Porque ela é mais, né? Ninguém merece tomar a injeção de 40/12, né? Não é feito com ninguém. Não é só mesmo para aspirar. Só para aspirar a medicação venosa. Então, o objetivo da 25/8, se a gente tivesse recurso financeiro para fazer isso, aspirava com uma e aplicava com outra. Mas não é o que o pessoal faz, né? Pega 25/8, aspira e aplica. Eles estão tendo problema lá com medicamento, com corticoide, com oleoso. Então, assim, é a agulha mesmo que está com problema. Infelizmente, se fosse o medicamento, era mais fácil justificar, né? E aí variava também. Mas essa agulha tem dado problema lá. Mas é um problema menor do que o seu equipo microgotas. O farmacêutico é que leva xingo, né, Cíntia? Sim, só ele. Com certeza. Bom, pessoal, para que a gente utiliza critérios aí? Quais os critérios que são utilizados na seleção de medicamentos? Primeiro, para evitar multiplicidade de princípios ativos para o mesmo fim. Não faz sentido você ter 5, 6, 7, 8, 9, 10 medicamentos parecidos com princípios ativos da mesma classe, né? Para as mesmas patologias. Não justifica, não faz sentido nenhum. Então, padroniza. Você quer ter atenolol, propanolol, metoprolol, né? Você quer ter tudo. Acaba que não é racional e nem é economicamente viável, né? Você acaba perdendo, é mais medicamento para lidar, é mais para vencer, você acaba perdendo. Em hospital, a gente não compra caixinha com 30 comprimidos, a gente compra caixa com 500, caixa com 100 ampolas. Então, se eu tiver todos os medicamentos dentro do hospital, eu vou ter uma caixa de 100, de 500 de cada um deles, e aí a possibilidade disso vencer é maior ainda, né? Eu vou ter um estoque muito grande. E também a questão de padronização da prescrição, né? Para ter, no mínimo, uma conduta semelhante entre os médicos e resposta também, né? Padronizar medicamentos de fornecedores que já tenham passado por avaliação técnica, isso é muito importante para o farmacêutico hospitalar fazer, qualificar os fornecedores. Tem fornecedor que entrega em dia, tem fornecedor que atrasa, complica a sua vida, te manda medicamento, você compra uma coisa e te manda outra, você perde 6 meses de validade no mínimo, ele tenta te empurrar um negócio vencendo. Isso existe, infelizmente. Aí você desqualifica e não compra mais. Infelizmente, alguns têm até preço bom, mas chega medicamento, você tem que mandar trocar, e acaba te dando trabalho e problema, sabe? Aí você desqualifica. Evita transtorno para o farmacêutico, né? Isso é chamado de qualificação de fornecedor. Evitar sempre que possível associações medicamentosas.
priorizando medicamentos de princípio ativo único. Não é interessante você ter associação. Porque se você precisa do medicamento princípio ativo isolado, único, você tem uma associação, você não vai usar. Melhor você usar 2 separados do que você ter a associação. Beleza? Então, a gente tem a questão da inclusão e temos também a questão da exclusão. Como é que faz a exclusão aí? Por quê? Quais motivos? For padronizado um outro medicamento da mesma classe farmacológica. Na verdade, você não está nem excluindo, você está substituindo. Eu estou pegando um medicamento, eu tinha ranitidina e eu quero trocar por cimetidina. Justifica eu ter os dois? Não, um só dos dois resolve. Então, eu vou substituir um pelo outro. Deixa eu ver aqui, alguém está me perguntando alguma coisa pelo chat. Tá. Pessoal, a internet está ruim para vocês? Está chovendo. E quando chove assim, a internet aqui não é muito boa, não. Já não é boa sem chover. Quando chove, cai uma gota ali, ela some. Como é que tá? Tá legal? Tá travando? Tá tranquilo, né? Então tá. Na semana passada não, né? Na segunda-feira eu tive aula com vocês? Não, tive aula com vocês na segunda-feira. Foi a turma de vocês mesmo que reclamou, né? Que a internet estava ruim, não foi? Acho que sim. Tava travando. Isso, tava ruim, mas hoje tá dando para te ouvir direitinho, Henrique. Tá. Então, beleza. Tá. Se tiver algum problema, vocês me avisem aí, pra gente ir tentando organizar. Ok. Dá uma parada, ligo, desligo, né? A Karen tem uma experiência com fornecimento de internet, cara. Você tem ainda, Karen? Tenho, tem que ter, né? ué. Você tem, né? Você vende internet ainda? Eu ainda vendo ainda. Ah, eu vou ter que... Sabe o que eu tô achando que eu vou fazer? Eu tô achando que eu vou contratar a sua internet em pacote e aí, como se a internet começar a dar pau, eu tenho quem jogar a culpa. Isso, muito bem. Sempre bom distribuir as responsabilidades. É ótimo, né? Vou pensar no caso. Outra coisa, produtos cuja comercialização foram proibidas ou descontinuadas pela Anvisa, ou a indústria para de produzir, muitos medicamentos bons saem de circulação. A gente gostava do medicamento e ele desaparece. E também algumas foram proibidas, né, pela Anvisa. Então esse medicamento vai ser excluído, independente de você querer ou não. O medicamento não vai estar disponível mais no mercado. Você vai ter que se virar e arrumar uma alternativa para isso. Consumo no período considerado não justifica a padronização. Então, você padronizar um medicamento que usa pouco, não justifica. É melhor você deixar ele sem padronização e, se houver necessidade de compra, você compra como não padronizado para um paciente, tenta comprar aí estoques menores, tenta conseguir isso de empréstimo. Tem uma relação muito grande entre os hospitais, uma parceria, que tem que existir para esse tipo de coisa. Eu não tenho esse medicamento padronizado, o outro hospital tem. Eu vou comprar uma caixa com 500 para usar em um paciente, ou eu tento trocar, comprar de outro hospital. Acontece isso muito, a gente tem que ter essa relação, sabe? Então, os hospitais conversam muito entre si, os farmacêuticos hospitalares conversam muito entre si para tentarem fazer isso aí, resolverem essa questão, né? Quando o medicamento não é padronizado e o tem em outro lugar. Uso esporádico. Aqueles medicamentos que, por possuírem consumo muito pequeno ou irregular, ou usados em condições excepcionais, não devem ser mantidos no estoque. É isso, mais ou menos isso que eu falei. Não há necessidade de se padronizar esse medicamento, você arruma uma outra via de aquisição. Empréstimo, troca, comprar, ou até mesmo de drogaria. Às vezes é melhor você comprar na drogaria e pagar mais caro para um medicamento, né? Porque a gente compra direto de fornecedor, a gente não compra de drogaria, né? A gente pula um que lucra aí no mercado, né? Que é o vendedor final aí, que é a drogaria. O hospital compra direto. Tem CNPJ, né? Então, se você vai comprar um medicamento para um paciente, às vezes é melhor você comprar uma caixa com 30 comprimidos dado numa drogaria e pagar mais caro um pouco, do que você ter que comprar uma caixa com 500 e aquilo perder lá
Até porque se perder, vai entrar no indicador seu aí de perda, é ruim para o farmacêutico, né? Vantagens: aumentar a qualidade da farmacoterapia e facilitar a vigilância farmacológica. Menos itens, né? Para a gente analisar. Aumenta a qualidade porque a gente utiliza critérios e a prescrição é mais ou menos igual entre os profissionais, né? Até porque não tem muita opção de mudar muito, né? Garante a segurança na prescrição e administração dos medicamentos, reduzindo reações adversas aos medicamentos, né? Todo mundo conhece já os medicamentos, sabe como administrar, sabe qual via, sabe quais reações pode ter, fica mais seguro, né? Disciplinar a prescrição e racionalizar a terapêutica, né? Eu estou falando isso aí já o tempo inteiro, que é os protocolos, são os protocolos terapêuticos. Mais ou menos todo mundo prescreve igual. Redução de custos da terapêutica sem prejuízos para a segurança, né? Eu não quero medicamento que não tem segurança. Não posso priorizar preço e comprar um medicamento de qualidade ruim, né? Então, você reduz custo, mas sem prejudicar a segurança e a eficácia. Reduzir o número de dosagens e de formas farmacêuticas também. Ok? Reduzir custos de aquisição de medicamentos, reduzir custos de manutenção de estoque. Isso é prioritário. Ok? A farmácia hospitalar, ela representa grande parte do recurso financeiro, do gasto dos hospitais. Então, é uma grande consumidora aí de recurso da saúde a nível hospitalar, né? É a farmácia hospitalar. Justo como eu disse, a gente não compra só medicamentos, a gente compra material, compra medicamento, compra órtese, prótese, material especial. Ok? Dúvida, pessoal? Ou não? A distribuição de medicamentos também é realizada pelo farmacêutico. Deve garantir que chegue ao paciente todos os medicamentos materiais hospitalares que ele precisa de forma segura e eficiente. A legislação específica que regulamenta as normas para aquisição no serviço público, a lei da licitação e a lei 8666 de 93. Essa lei 8666 é chamada de lei das licitações. É ela, né, que orienta o processo de compra por licitação, compra com dinheiro público. Os farmacêuticos, servidores públicos, federais, estaduais ou municipais, atuando em qualquer área que envolva a utilização de recursos de dinheiro público, deve conhecer as determinações dessa lei, principalmente se ele tiver que comprar desse modo, por pena de incorrer aí em multa, até detenção, né? Improbidade administrativa, corrupção, até cadeia dá, né? Pegar um dinheiro público de uma emenda parlamentar, de um convênio com o governo e gastar ele sem comprovação de que você fez uma licitação, um procedimento análogo. Ok? Da cadeia mesmo. Beleza, pessoal? Manipulação de formas magistrais e oficinais. Proporciona medicamentos a qualquer momento, né, para as demandas mais específicas do hospital, né? Então, a gente está falando aqui também de invasar os medicamentos. Tem também, como eu disse para vocês, a questão da diluição, a questão do fracionamento de líquidos, que tudo você tem que ter uma estrutura asséptica para você fazer isso sem ter problema. Está falando aqui, ó, preparar, diluir, reinvasar germicidas, medicamentos, líquidos, de modo seguro para que seja dispensado dentro do hospital. Beleza? Temos farmácia hospitalar aí com escala industrial de medicamentos, isso é mais comum em grandes hospitais, e que utilizam radiofármacos, eles acabam tendo que produzir o próprio medicamento ali. É muito específico, tá? Tem que seguir as boas práticas de fabricação. A produção de medicamentos em alguns hospitais visa atender demandas institucionais. Obviamente, é só para utilização interna, né? A gente não está falando do uso de venda do hospital que vai produzir o medicamento para vender, nem manipulação.
Pesquisa e atividade didática, que são os hospitais de pesquisa e de ensino. Existe, né, residência, pós-graduação, estágios mesmo, pesquisas clínicas em alguns hospitais e, obviamente, se a gente está falando de medicamento, a gente tem farmacêuticos incluídos no processo, né? Às vezes é um hospital cardíaco que está testando medicamentos para pacientes cardíacos, né? E aí tem o laboratório, tem a instituição de pesquisa que está envolvida, quem está financiando, se é o governo, se é um laboratório, né? Gerenciamento de resíduos, né? Vocês já estudaram isso aí com certeza em algum momento, que a gente tem que minimizar o impacto no meio ambiente, principalmente, e também a questão do risco, né? De resíduos biológicos, perfurocortantes. Então, existe um programa que é chamado de PGRSS, Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde, dos serviços de saúde, né? E para proteger aí trabalhadores, saúde pública, recursos naturais, meio ambiente, e a gente participa desse gerenciamento de resíduos também. A farmácia clínica eu vou deixar para a próxima aula, porque a gente vai falar um pouquinho mais dela, beleza? Alguma dúvida? Faltando 2 minutinhos aí, se alguém quiser discutir algo, é o momento. Nada não? A dúvida é só na hora das suas provas, é nada. Farmácia hospitalar é tranquilo. E seria mais tranquilo ainda se vocês já tivessem feito o estágio, né? Infelizmente, ficou para a próxima. Vai dar certo uma hora. Vai. De um jeito ou de outro. Beleza, pessoal? Beleza. Abraço para vocês, então. Espero vocês aí. Tem mais aula com vocês hoje? Tenho não. Tenho com o 7º e com o 3º. Abraço, então, pessoal. Bom final de semana para vocês. Até semana que vem. Vai, tem sim. A próxima é sua. Hã? A próxima é sua. Nós somos 7º, acho. Ah, tem gente... Ah, é, porque eu tô conversando com a Karen, que a Karen é do 9º, mas tem 7º. Pessoal do 7º período, aguardo vocês agora. Vou só dar uma saidinha, tomar uma água e já retorno, viu? Tchau, tchau.